E aí galera, tudo bem? Eu sou Regiane Toigo e hoje a gente vai bater um papo sobre pesquisa de opinião nas redes sociais. Entra a vinheta, né, e tal. Então, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer pesquisa nas redes sociais. Pode utilizar o Google Forms, pode utilizar o Typeform, enfim, não é de ferramenta que a gente vai falar. O que a gente vai falar é das perguntas que a gente tem que colocar nessa pesquisa. A gente tem que tomar cuidado sobre quais perguntas a gente vai fazer, porque muitas vezes, se essa é a intenção provável, você vai decidir o que você vai fazer com o seu produto ou com a sua empresa a partir das informações que você coletar numa pesquisa. Por isso é que é preciso ter cuidado na hora de fazer pesquisa. E o cuidado principal é o que se vai perguntar e como que se vai analisar essas respostas. Rede social é um lugar muito bacana para a gente observar o comportamento do consumidor e deduzir o que as pessoas estão querendo, então, para a gente direcionar o marketing interno da nossa empresa e direcionar os nossos produtos e direcionar as nossas ações de marketing. Isso é fato. Entretanto, o que a gente tem que entender antes de pensar na pesquisa é como as pessoas respondem às perguntas da nossa pesquisa. É fato, isso o neuromarketing e a neurociência já comprovaram, que a decisão de compra do consumidor é um ato inconsciente. Ou seja, no momento que ele faz a opção por um produto ou outro, ele não sabe quais são as razões. E quando ele diz as razões pelas quais ele fez essa escolha ou não fez aquela escolha, na verdade, ele só está justificando, porque bem provavelmente a escolha que ele fez foi devido à memória, foi devido a fatores que fazem parte da memória pregressa e das emoções desse indivíduo. Sabendo dessa informação, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente perguntar para o consumidor se ele vai comprar uma blusa amarela ou uma blusa vermelha, pode ser que ele responda que vai comprar amarela, que gosta mais de amarelo. Mas no momento da compra, pode ser que ele não compre a amarela, pode ser que ele compre a vermelha ou pode ser que ele não compre nenhuma. Então, gente, vamos lembrar da Apple e vamos lembrar do iPhone. Quando Steve Jobs disse que todas as pessoas teriam um computador em casa, chamaram ele de louco. E se ele tivesse perguntado para as pessoas: você quer todas as suas músicas, os seus e-mails e os seus amigos e todas as suas funções do dia a dia num aparelho que cabe no seu bolso, as pessoas iam dizer para ele: não preciso ver e-mail no celular, eu vejo e-mail no computador. Não preciso ter as minhas músicas porque eu tenho as minhas músicas no carro, só ouço música no carro. Então, gente, assim, quando o consumidor não conhece alguma coisa, não adianta você fazer uma pergunta para ele que prediz o futuro. Adianta você fazer perguntas que se refiram ao passado. Então você pode perguntar para o consumidor coisas que vão revelar o comportamento dele, e isso é muito útil. Então a gente tem o caso da Coca-Cola, que vai demonstrar exatamente o que eu quero dizer para vocês. A Coca-Cola, na década de 80, lançou a New Coke. O que era a New Coke? Era uma fórmula com mais açúcar e mais sódio. E essa fórmula era mais parecida com a Pepsi, porque justamente a Coca-Cola estava perdendo o mercado para a Pepsi. A Pepsi era uma nova entrante no mercado e estava ganhando uma parcelinha do mercado da Coca-Cola. Então o que a Coca-Cola fez? Achou que o problema era a fórmula e resolveu fazer uma Coca-Cola nova, a New Coke. O que acontece é que ela entrevistou às cegas milhões de consumidores em vários países e um percentual muito grande desses consumidores optaram pela nova Coca, disseram que ela era mais saborosa e que eles preferiam a nova Coca ao invés da Coca tradicional. Bom, Coca-Cola reformulou-se toda, lançou a New Coke, que foi um fracasso de venda. Por que foi um fracasso de venda, Regiane? Se ela entrevistou as pessoas e as pessoas disseram que preferiam, porque nem sempre o que o consumidor diz que vai fazer é o que ele faz. E essa é a mensagem que eu quero que fique hoje. As pessoas escolhem tomar Coca-Cola no restaurante baseado na memória que elas já têm sobre o gosto da bebida. Então, quando eu sento num restaurante e peço para tomar Coca-Cola, o meu cérebro, ele já sabe qual é o gosto que a Coca-Cola tem na hora que eu vou tomar a Coca-Cola. Se vier uma New Coke, ou seja, mais sódio e mais açúcar, vai acontecer um hiato entre o que eu achava que era Coca-Cola e o que o garçom me trouxe. E foi por isso
que reduziu a venda de Coca-Cola quando eles lançaram a New Coke. Houve manifestações, inclusive, para que a Coca-Cola voltasse à fórmula antiga, e a Coca-Cola, então, alguns anos depois, lançou Always Coca-Cola, a campanha, que eu acho que muitos de vocês lembram, que é a Coca-Cola de sempre. Então, qual a moral da história? A Coca-Cola entrevistou os consumidores deram a sua opinião, mas no ponto de venda eles não consumiram de acordo com a opinião que deram. Por quê? Porque lá no ponto de venda eles escolhem irracionalmente, baseado em emoção e memória. E quando eles respondem uma pesquisa, eles usam a parte analítica do cérebro, aquela que precisa formular uma resposta. Então é com isso que você tem que tomar cuidado quando você formula uma pesquisa. Pesquisa é muito legal quando você for usar para analisar, por exemplo, dados demográficos, dados de comportamento que você pode pescar do que as pessoas estão dizendo. Dados de comportamento significam quantas vezes você vai na academia por semana. Olha que pode ter erro aí também, mas você pesquisar, na sua casa tem açúcar branco ou açúcar demerara? Você costuma levar o seu filho na escola ou ele vai de ônibus escolar? Todas essas coisas vão remeter à memória, ou seja, a pessoa vai pensar numa coisa que ela faz, que é passado, ou uma coisa que é do cotidiano dela, e vai lhe fornecer a resposta. Em cima disso, sim, você pode analisar o seu público e pode tomar suas decisões de marketing. Agora, cuidado, sempre que você perguntar a opinião sobre alguma coisa que o consumidor não vivenciou ou ele não conhece, as chances de ter viés nas respostas e de você decidir com erro sobre o seu produto ou sobre a sua empresa são muito grandes. Pesquisa do consumidor com relação à eleição também erra muito. Vocês acham por quê? Porque tá pesquisando o que o cara vai fazer, qual é a intenção dele. E normalmente, e pode acontecer que a intenção dele ou aquilo que ele acha que vai fazer não é o que ele vai fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz pesquisa preditiva, ou seja, sobre aquilo que o consumidor ainda não vivenciou, sobre aquilo que ele ainda vai fazer. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, sobre pesquisa de mercado, sobre decisão de compra do consumidor, deixa aqui nos seus comentários que se eu souber, eu vou responder, e se eu não souber, eu vou pesquisar para você. Valeu? Então, te inscreve no canal também, não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo.